Gabriel Bortoleto em Miami começou praticamente comprometido, antes mesmo da largada. Isso não tem relação direta com o ritmo de corrida, mas sim com tudo o que aconteceu antes das luzes se apagarem. Ele saiu das últimas posições do grid depois de uma classificação cheia de problemas técnicos. E quando um piloto começa uma prova nessas condições, o cenário muda completamente. Não é mais sobre disputar posição de forma direta, é sobre encontrar espaço em meio ao caos. Aproveitar cada incidente e tomar decisões estratégicas que normalmente não fazem parte do plano ideal. Mesmo largando atrás, existia um fator que deixava a corrida aberta. A previsão apontava a possibilidade de chuva durante a prova, o que em um circuito de rua como Miami sempre aumenta a margem para o erro, e cria oportunidades para quem está fora da disputa direta na frente. E esse tipo de cenário costuma favorecer quem precisa recuperar terreno, porque a corrida deixa de ser previsível e passa a depender muito mais de leitura do momento do que de ritmo puro. Logo na largada, a corrida já mostrou que não seria simples para ninguém. Houve incidentes ainda nas primeiras curvas, pilotos escapando da trajetória e uma reorganização rápida do pelotão. Nesse tipo de situação, quem larga no fundo tem duas opções: se envolver no caos ou usar isso a seu favor. O Bortoleto conseguiu se manter limpo, evitou confusão direta e começou a ganhar posições de forma gradual, aproveitando cada erro à frente. Não foi uma escalada agressiva, foi uma progressão construída volta a volta. A primeira mudança mais relevante no cenário veio com a entrada do safety car, após um incidente mais forte. E aqui entra o ponto que muita gente ignora quando assiste a corrida. Para quem está atrás, o safety car não é apenas uma pausa, é uma oportunidade de reorganizar completamente a estratégia. Foi nesse momento que o Bortoleto encostou no grupo intermediário, encurtando uma diferença que normalmente levaria várias voltas para ser reduzida. A partir daí, a Audi tomou uma decisão que foge do padrão mais conservador: segurar o carro na pista por mais tempo antes da primeira parada. Essa escolha muda completamente a dinâmica da corrida. Enquanto outros pilotos anteciparam o pit stop, ele permaneceu na pista, ganhando posições de forma indireta. Isso exige controle de ritmo, cuidado com o desgaste de pneus e, principalmente, paciência para não forçar além do necessário. E esse tipo de abordagem só funciona quando o piloto consegue manter consistência mesmo sem ter o melhor carro naquele momento. Durante esse trecho da corrida, ele acabou entrando em disputas diretas com pilotos mais experientes, incluindo nomes que estavam brigando em condições mais equilibradas. Em uma dessas disputas, houve um contato leve que acabou afetando a asa dianteira do carro, e esse é um ponto crítico. Com a asa danificada, o comportamento do carro muda completamente. A frente perde carga aerodinâmica, o equilíbrio se altera e o desgaste de pneus tende a aumentar. Não é um problema que tira o carro da corrida, mas obriga o piloto a adaptar completamente a forma de condução. E é exatamente aqui que o desempenho começa a ganhar valor. Mesmo nessas condições, o Bortoleto não perdeu completamente o ritmo. Ele ajustou a pilotagem, passou a trabalhar mais o controle do carro nas entradas de curva e conseguiu manter um nível competitivo suficiente para continuar avançando. Com a corrida avançando, a diferença de estratégia começou a aparecer. Pilotos que haviam parado antes começaram a perder desempenho com pneus mais desgastados, enquanto o Bortoleto ainda tinha margem para estender o stint. Essa leitura da equipe foi fundamental, porque permitiu que ele permanecesse em posição de ataque para a parte final da prova. Quando finalmente foi chamado para os boxes, a escolha foi clara: pneus duros novos para atacar no final. A parada foi limpa, sem perda significativa de tempo, e ele voltou à pista com uma vantagem importante em relação aos rivais diretos. Não em posição, mas em condição de equipamento. Nas voltas finais, essa diferença começou a aparecer. Com pneus mais novos, ele conseguiu reduzir a distância para os carros à frente de forma consistente, sem precisar forçar além do limite. A ultrapassagem sobre Esteban Ocon foi construída dessa forma, sem movimento desesperado, mas com aproximação gradual até encontrar o momento certo. Ele cruzou a linha de chegada em 12º lugar, próximo da zona de pontuação, o que é considerado o ponto de partida e os problemas. Ele cruzou a linha de chegada em 12º lugar, próximo da zona de pontuação, o que, considerando o ponto de partida e os problemas ao longo da prova, representa muito mais do que a posição final sugere. Não foi uma corrida perfeita, mas foi uma corrida construída com leitura, adaptação e execução consistente. O que fica dessa prova não é apenas a recuperação de posições, mas a forma como ela aconteceu, porque largar no fundo, lidar com um carro danificado e ainda assim manter o ritmo suficiente para disputar o meio do grid exige mais do que velocidade, exige controle. Agora eu quero saber como você viu essa corrida. Você acha que sem o problema na asa e com a classificação limpa, o Bortoleto teria condições de brigar mais à frente? Ou o resultado já representa o máximo que o carro poderia entregar nesse momento? Deixe sua opinião nos comentários.